As revoluções do pensamento são sempre frutos de uma deterioração generalizada, de um movimento turbilionário que vai da experiência fenomenal aos paradigmas que organizam a experiência. Assim, para passar do paradigma ptolomaico ao paradigma copernicano, que, por uma permutação, mudava o mundo, nos banindo do centro para a periferia, da soberania para a satelização, foram necessários inúmeros vai-vens entre as observações que perturbavam o antigo sistema de explicação, os esforços teóricos para melhorar o sistema de explicação e a ideia de mudar o próprio princípio de explicação. Ao final desse processo, a ideia, a princípio escandalosa e insensata, transformou-se em algo normal e evidente, já que o impossível encontrou sua solução segundo um novo princípio e um novo sistema de organização dos dados fenomenais. Estamos aqui de volta com a sequência da leitura do livro O Método, do Edgar Morin. E com uma frase inicial, eu diria, bastante aparentemente densa e complexa. Aliás, é o que acontece com todos os livros de filosofia e sociologia que têm um conteúdo decente. Todas as frases são muito sintéticas, trazem muita informação simultaneamente. Mas a ideia que Morin quer trazer aqui, ela é relativamente simples. A questão é que a gente, enquanto sociedade, evolui rompendo paradigmas, rompendo ideias, revendo definições de mundo que parecem fazer muito sentido, mas que, quando desconstruídas de alguma maneira, mudam a nossa relação com a realidade. Aqui ele está falando de Ptolomeu e de Copérnico. Ptolomeu, como simbolizando aquele momento em que a humanidade acreditava que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra, e que, por consequência, nós, indivíduos, seres humanos, inteligentes, fantásticos, maravilhosos, éramos o centro da história do universo. Aí vem Copérnico e fala, também simbolizando, porque outros pensadores disseram isso também, mas vem Copérnico simbolizando a ideia de que a gente deixou de ser o centro, ou deixou de estar no centro do universo e passou por uma periferia muito chinfrim. A Terra é um planetinha pequeno que gira em torno de um Sol pequeno num universo gigantesco e nós somos formiguinhas dentro da Terra e, portanto, a gente não é nada. Olha que diferença, né? A gente sai de ser a mais perfeita criatura, a mais perfeita criação de Deus no centro do universo e passa a ser uma formiguinha na periferia de um universo gigantesco e colossal. A gente pode não perceber, mas a visão que a gente tem de todas as outras coisas, ela acaba sendo impactada por essa nova ideia. Mas essa mudança de percepção não foi simples. Ela pode parecer óbvia para nós hoje, mas a verdade é que tanto em ciência quanto em política, as ideias resistem até aos fatos. É preciso de muito fato, muita comprovação, muito trabalho intelectual, inclusive muito trabalho vivencial, para que as pessoas saiam dos seus paradigmas sociais, políticos e científicos também. Morin volta a falar sobre essa dificuldade de romper os paradigmas, particularmente trazendo a questão daquilo que é objetivo com aquilo que é subjetivo. Bom lembrar que a visão de Morin, que é a minha também, provavelmente a sua, é que essa objetividade ela é sempre questionável, porque é sempre a objetividade de um sujeito e, portanto, uma objetividade subjetiva. Mas Morin trouxe essa ideia do paradigma para dizer o seguinte, vou até ler o trecho aqui. É por isso que eu penso que o problema crucial é o de um princípio organizador do conhecimento. E o que é vital hoje em dia não é apenas aprender, não é apenas reaprender, não é apenas desaprender, mas é reorganizar nosso sistema mental para reaprender a aprender. Então a ideia não é aquela ideia cartesiana de que você sai de uma ideia para outra simplesmente porque a ciência comprova ou porque você teve uma experiência. É mais do que isso, é rever um processo de aprendizado, um processo que nos deixe mais livre para continuar aprendendo, para continuar desenvolvendo a nossa visão de mundo e deixar que ela seja mais maleável, mais flexível, mais aberta às nossas próprias experiências. O Morin ele chama atenção para as armadilhas que a gente tem destes processos muito simplificadores da realidade. Ele aponta
o que ele chama de 3 fundamentos desse pensamento simplificador. O primeiro é a idealização, ou seja, acreditar que a realidade pode ser assimilada pela ideia e que o real, seja ele qual for, é inteligível de maneira completa. A segunda é a racionalização, que é a gente querer enclausurar a realidade na ordem e na coerência de um sistema e proibir qualquer transbordamento desse sistema. Ou seja, acreditar que a gente pode não só entender a realidade, mas fazê-la caber dentro de um esquema que a gente está desenhando. E o terceiro é a normalização, quer dizer, basicamente você eliminar aquilo que foge da sua definição. Então, a ideia de que você é capaz de entender a realidade, a ideia de que esta realidade vai caber no modelo e a ideia de que você pode tirar aquilo que não couber no modelo para manter a sua explicação de realidade. É claro que o Morin vai contestar isso, né? Ele define essa contestação na seguinte frase: eu parto também da necessidade de um princípio de conhecimento que não apenas respeite, mas reconheça o não idealizável, o não racionalizável e aquilo que foge às regras que ele chama de o incomensurável, aquilo que a gente não consegue medir. Então esse é o pensamento que eu trago hoje do Morin na leitura dessa obra, né? Na sequência que a gente vem construindo esse pensamento. É a ideia de que a gente deve resistir, é isso que o Morin propõe, à facilidade e à simplicidade de que a nossa compreensão da realidade pode ser plena, ela vai caber no modelo e a gente pode simplesmente eliminar aquelas coisas que por alguma razão fortuita não couberam no modelo que a gente mesmo desenhou e achar que está tudo bem. O que ele propõe é que na nossa busca pelo conhecimento, a gente aceite o fato de que a gente não vai chegar lá, que algumas coisas a gente não vai chegar a conhecer na sua totalidade, a gente vai ter que conviver com isso, ao invés de tentar fazer a realidade caber num modelo científico independente dos aspectos subjetivos da nossa percepção. É um pensamento interessante, né? Acho que por hoje tá bom, né? No próximo episódio a gente continua. Tchau!